Muito bom dia. Hoje, dia 14 de junho de 2023. Amanhã meio chuvosa, mas muito bom, porque é um sinal de que estamos sendo irrigados, né, pelos dons de Deus. Então, aí vamos esperar um pouquinho mais, que os nossos amigos já estão entrando, né, nesse nosso café da manhã da Uniapac ADCE São Paulo. A Uniapac é o ramo internacional, né, da ADCE, presente em 40 países no mundo todo, na Europa, na África, na Ásia, na América Latina, e temos aí muito prazer em receber vocês para essa manhã, onde vamos ouvir um pouco do nosso mestre aqui, o querido Benatti. Agradecemos a ele a disponibilidade de estar conosco para falar sobre empresariamento e os valores cristãos. Tema fácil para o Benatti, isso ele vai tirar de letra, porque é uma pessoa assim, inspiradíssima, uma cultura espetacular, e de conhecer a cultura regional, né? Com o pé no local, né, Benatti? Ele vai lá em busca do conhecimento. Então, muitíssimo obrigada. E vamos começar agora às 8 horas, pontualmente, e terminar também pontualmente às 9 horas. Isso eu falo, aprendi uma vez um professor, o Benatti, dizendo que a gente deve dizer o tempo que ainda nós vamos ficar, porque assim as pessoas conseguem se programar, senão elas às vezes vão embora e só faltavam 5 minutos. Então, é melhor a gente já pontuar o tempo que falta. Nós temos aí 1 horinha, um pouquinho menos, que já são 8h03, para poder desfrutar da companhia aqui do Benatti. E vamos iniciar do Benatti, do Adalberto e do Padre Valdeir, que estão aqui conosco também, né? Adalberto, presidente da DCE São Paulo, eu, Gigi Cavalieri, presidente da Uniapac Latino-Americana, Padre Valdeir, o nosso conselheiro espiritual da DCE São Paulo e da DCE Brasil. E vamos, então, pedir que Padre Valdeir nos inspire aí nessa manhã com uma oração. Por favor, bom dia, Padre Valdeir. Bom dia a todos aqueles que estão participando desse momento. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente sempre lê um trecho do Evangelho do dia, e hoje o Evangelho é de Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Bom, esse trecho do Evangelho de hoje, ele é tirado do Sermão da Montanha de Mateus. Quando nós pegamos o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele, na realidade, é um programa de vida. Jesus nos dá realmente todas o modo para que nós sejamos felizes, para que a palavra de Deus se cumpra em nossos corações. Ele já começa dizendo bem-aventurado, ou seja, feliz. Se você quer ser feliz, precisa ser manso, pobre, humilde, manso, justo e assim por diante. Depois ele vem logo em seguida e diz assim: olha, você precisa ser sal, luz e fermento. Ser sal, luz e fermento, ou seja, você não coloca uma quantidade enorme de sal numa vasilha quando você está cozinhando, você põe uma pitada de sal. Quando você está num lugar, a luz não pode ser tão intensa que você não consegue enxergar, ela tem que ser na medida certa para que você possa enxergar. A quantidade certa, ou seja, de fermento, para que a massa possa levedar, porque senão você não consegue comer.
Jesus mostra para nós de que nós, como cristãos, somos chamados a ser sal, luz e fermento no mundo. Não vamos pensar que todo mundo vai ser sal, que todo mundo vai ser luz, que todo mundo vai ser fermento. E aí agora ele começa a especificar os mandamentos, um por um, né? E primeiro, antes dele entrar nos mandamentos, ele começa a dizer a importância, ou seja, de se viver os mandamentos com pleno cumprimento. Não é mais o matar no sentido simplesmente literal da palavra, mas Jesus vai mostrar que psicologicamente nós matamos as pessoas. Não é só, ou seja, no aspecto físico, mas é no aspecto psíquico. Aí já dá para perceber o que significa pleno cumprimento, né? Por quê? Porque os fariseus eram aqueles que colocavam a lei para as pessoas, os escribas colocavam e eles tinham que viver daquela forma, não podia ser diferente. E Jesus vai falar assim, não, eu vim para dar pleno cumprimento, ou seja, um outro sentido à lei, que é muito maior do que aquela que vocês até hoje viveram, né? Então, o convite que Jesus faz a nós nesse dia de hoje é de nós realmente olharmos para Jesus, não mais, ou seja, da lei do olho por olho, dente por dente, mas agora da lei do amor aos inimigos, amor às pessoas que te perseguem. Porque aqueles que vivem esse tipo de amor, evidentemente, ou seja, serão agraciados por Deus. Vamos rezar, então, a oração do dirigente cristão de empresa, que falar do Sermão da Montanha, a gente vai o dia inteiro, né? A manhã toda. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigada, Padre Valdeir. O Carlos Prudêncio, Carlos Alonso, né, está dizendo aqui que a gente devia falar das coisas um pouco mais fáceis, que esses mandamentos são muito difíceis. Mas quem disse que a gente gosta de coisa fácil, né? Então, vamos lá. E aí, falando em coisa fácil, vocês vão ouvir aqui o Benatti falando que é uma pessoa que não é fácil, é uma pessoa complexa, de tanto conhecimento que ele tem, né, Adalberto? Adalberto, por favor, apresente aí o Benatti. Vocês me ouvem? Sim, tudo bem, pode falar. Perfeito. Muito bem-vindo ao quarto café deste ano, da DCE, do ano de 2023. O nosso convidado como palestrante é o Antônio Benatti, como a Gigi já comentou, que é muito ocupado, tem muitas atividades, então certamente está fazendo um esforço para estar aqui conosco hoje. Ele é físico, conhecedor das filosofias de um pensador atemporal, que é Aristóteles, professor convidado da Fundação Dom Cabral, também da Unicamp, participou de missões de estudos técnicos no Japão, apoiou empresas nos Estados Unidos, França, Portugal. Sei que também, até porque o Eurico está aqui conosco, comentou, estudou na França, em Sorbonne, por vários anos. É empresário, continua apoiando diversas empresas com a Benatti associadas e principalmente em modelos de negócio, estratégias, processos e pessoas. Prestou serviço também na ONU, nas Nações Unidas de Desenvolvimento, e faz parte do FAS, né, o nosso Fórum Anual de Sustentabilidade no Rio Grande do Sul desde 2011. Então, assim, o tema a Gigi mencionou também, o tema da palestra, que é empreendedorismo com princípios e valores cristãos. Então, assim, quero agradecer também ao Eurico, que fez o convite, e passamos a palavra, então, para você, Benatti. Muito grato por estar aqui conosco. Muito, muito obrigado. Benatti, só reforçar um pouquinho aqui, que eu já escrevi lá no chat, mas às vezes as pessoas não leem. Se vocês tiverem perguntas, né, Benatti, a gente pede que vocês escrevam no chat,
que aí fica mais fácil, o Benatti pode ir acompanhando também e ir respondendo ao longo da apresentação dele. Desculpa, Benatti, a bola com você. Ok, ok. Bom, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite da DCE, Olato, Gisli, Urico, Advaldir pela a inspiração espiritual desse encontro. Esse tema do empresariamento e as questões das virtudes cristãs é um tema bastante complexo no sentido da sua grandeza, né? Porque a gente, como falou o Padre Valdeiro hoje, já essa lição nós podemos ter ficado com essa palestra já no Evangelho do dia de hoje, né? E eu vou começar também a minha fala sobre essa questão, primeiro colocando um pensamento que me guia assim para essa questão, né? Que está em Provérbios 5:7, que diz: confia no Senhor de todo o seu coração, não apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evita o mal. A questão da questão do empresariamento, a palavra tem uma complexidade no sentido que tudo que é mento vem de mentus do latim e significa queixo, ou parte inferior aqui da barba, né? Então, e é uma palavra que tem um sufixo muito usado na estrutura do masculino: casamento, firmamento, tudo aquilo que tem o sentido de busca de eternização. Vindo de Aristóteles também é a questão do nátimo, o momentum, a questão de buscar uma eternização daquilo que você está fazendo. Até porque me parece que a vida ela é vivida e depois se entende se o que foi vivido. A gente tem essa desconexão um pouco do espaço e do tempo. Então, às vezes, a gente está empresário, até ser empresário, leva um tempo. Até ser pai de verdade, até ser bom marido, até ser qualquer papel ou relação que a gente tenha na vida, leva um tempo. Tem esse ato temporal do sujeito. Então, quando você encontra essa questão do empresariamento, ou seja, alguém que cuida de um conjunto de coisas que já estão pré-estabelecidas, da onde vem também a questão do regimento, regras e sistemas. Nós não podemos esquecer que a organização como um todo, onde o empresário exercita o seu empresariamento, ou seja, reúne recursos materiais e humanos para empreender, de empresário, de prender, e do italiano também, uma questão de pegar e tomar posse de alguma coisa, que ele toma posse, ele é emprestado, e aí já vou colocar um primeiro ponto, né? O ser humano não cria massa no planeta, então, tudo que nós fazemos e vivemos no nosso trabalho, que é um ponto de dignificação maior do ser humano, é o trabalho, nos é emprestado. E, às vezes, muita gente que está empresariando alguém não se dá conta dessa transitoriedade ou da efemeridade, da impermanência das coisas, né? E eu acho esse tema muito complexo porque quando a gente pega as virtudes cristãs e essa questão do empresariamento e as virtudes cristãs, o Cristo tem um paradoxo fantástico, né? Porque todo homem quer ser rei, todo rei gostaria de ser Deus e só um Deus quis ser homem, no sentido da sua relação. Então, o Cristo humaniza com a sua presença o divino também, né? Dá divindade a essa humanidade que não é muito comum. Então, muitas vezes o empresário, o empresariamento passa por uma introspecção do sujeito de entender o seu papel e a sua relação como uma entidade humana, né? Já que a própria Constituição brasileira, no artigo 170, coloca que a empresa está para servir a sociedade, né? E que ela tem ela está fundada na valorização do trabalho humano. Ou seja, se ela está fundada na valorização do trabalho humano, ela tem por uma razão assegurar a dignidade ou existência digna. E essas preocupações, às vezes, passam por baixo da ponte quando a gente elenca valores que prescindem do humano, né? Então, a gente tem na organização 3 áreas básicas: o projeto da organização em si, como aquilo que a gente vai empresariar, que é um domínio do métier, de um conhecimento, de um savoir-faire, de um saber fazer, de algo que as pessoas se reúnem por uma estrutura de competência, ou seja, um subsistema técnico e um subsistema humano, para simplificar, né, essa relação. E, na verdade, a grande questão é que o homem realiza, através do trabalho, as suas potencialidades. Então, essa questão é uma das questões
para mim, assim, de ter vivendo nas empresas, às vezes até que a empresa busque, sobretudo, uma equação de justiça social, está no artigo 170 da Constituição Brasileira, já que a gente falou dos regimentos e das regras, e não é possível viver numa organização. Hoje as pessoas, a organização, diferente de uma família, ela é uma entidade política e polis éticos, né? Muita gente ligada por um mesmo princípio ético. Então, o empresário é fiel depositário em quem está fazendo empresariamento, de obter como fiel depositário disso o melhor que possa tirar das competências, do métier, da capacidade e também da questão do ser humano, né? Outro dia, assim, vou só fazer um recorte aqui, eu estava dentro de uma reunião com um empresário e tinham 9 pessoas na sala, 3 pessoas novas começando, né? E era um almoço, e ele disse, vou apresentar as outras pessoas. Aí começou a apresentar as pessoas do grupo, que já faziam parte do grupo, dando as boas-vindas, o chamado onboarding, né, para as pessoas que estavam chegando lá. E ele falou uma série de questões da formação dessas pessoas, de onde tinham passado, os atributos de qualificação e tudo mais, e dizendo assim, olha, essas vagas aqui levaram 5, 6 meses para preencher, ou seja, a gente está buscando gente de qualificação melhor, até às vezes projetando super-homens dentro das organizações, né? Eu me lembro um dia na Braskem, a gente estava fazendo um exercício assim, o presidente disse, daqui a pouco vamos precisar de uma pessoa que faça o papel que seja um divino ser descido lá de tantas competências que se espera do ser humano. E aí, né, quando o empresário apresentou às outras pessoas que já estavam lá na mesa, ele, tomando por educação, disse, bom, se omitir alguma coisa ou exagerei em algo, vocês fiquem à vontade. E as pessoas se esqueceram fundamentalmente, muitas vezes, que essa pessoa tem uma família que veio, que passou algumas experiências na vida, todo o currículo vitae, né? O currículo mortis não é falado, porque na vida tem essa questão muito séria de onde modula o sujeito, né? E tudo isso depende de como a pessoa identifica, como ela lê a relação da sua passagem pela organização, né? E aí, desculpa, muitas vezes a pessoa, quem está fazendo o empresariamento não tem a noção da primeira dimensão, que é cosmológica, ou seja, Santo Agostinho e outros, o padre depois pode falar melhor para nós sobre essa questão, mas toda a questão cosmológica é que, como somos finitos, temos um espaço e um tempo para realizar as coisas, né? E essa questão da cosmologia, que vem também junto com a palavra caos, se a gente não toma a medida na hora certa, no momento certo, sempre fazendo para a gente 3 perguntas básicas, eu quero isso, eu posso, eu devo, porque muitas vezes eu quero, mas não posso, eu posso, mas não devo fazer algo nas minhas decisões. Então, o tempo todo a gente está duelando com a dimensão cosmológica, ou seja, de tempo e espaço. Por quê? 24 horas por dia, quem está fazendo empresariamento dá, recebe, pede ou recusa. São os 4 eixos onde toda o manifesto da inteligência do empresariamento se dá nesses 4 eixos. E para dar ou receber, pedir ou recusar, eu preciso me sentir aceito dentro da organização. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de perceber que muitas pessoas obedecem por medo, por temor ou alguma outra natureza, né? E tem um paradoxo, a liderança está apoiada sobre sua base. A única forma dela crescer como empresário é que essa base suba, ela se eleve dentro da relação. Então, hoje, a gente lidera junto com as pessoas. Então, empresariar é algo bastante complexo, mas ele é uma relação feita com as pessoas. Segundo aspecto, além do cosmológico, que une o que eu quero eternizar no tempo e espaço, que as pessoas chamam mais comumente de legado, propósito, missão, uma visão que eu quero que está na dimensão do cosmológico, da lógica de espaço e tempo. Há uma outra dimensão, por isso que essa lógica de espaço e tempo é muito interessante. Todo dia eu preciso falar bom dia para as pessoas, às vezes apertar as mãos das pessoas, porque a consciência para ela só existe o que ela toca. Por isso, às vezes, a gente chega num gesto muito simples, muitas vezes nem saúda ninguém dentro da organização. Eu estou dizendo do empresário, olhando como a nossa fala é uma fala voltada à conexão com o próximo, como a ti mesmo, na equação cristã,
e uma equação de servir, eu escolhi esse recorte, né? Depois, então, da dimensão cosmológica, dessa dimensão cosmológica, tem uma dimensão sociológica. Ou seja, o homem está dentro do trabalho, dentro de uma relação de caráter antropológico, porque faz parte da natureza humana a relação com o trabalho, na própria criação, quando uma imagem de criar o mundo e dar a ele sentido e vida e movimento, é uma obra criacional. Então, dentro do ponto de vista antropológico, a entidade humana aprende, dentro da sua fragilidade, já que não criamos massa, a trabalhar para modificar inteligentemente a natureza e a si próprio. Então, o trabalho é a transformação inteligente da natureza e do homem. Por isso que as questões ambientais estão questionando se a gente trabalha direito, porque se a gente não for mais inteligente se nós não estamos nos transformando de forma mais inteligente e estamos, de alguma forma, violando os princípios de impermanência e os princípios de finitude que os recursos planetários têm, a gente está fora da equação, tanto cosmológica como do respeito antropossociológico. Então, existe uma lógica social que o empresário tem que entender também. Então, se você é um expatriado, que nem a gente viu lá na França com a Embraer, estou aproveitando que o Eurico está aqui, né? Naturalmente que ele vai precisar fazer uma adaptação cultural dentro do movimento que ele faz de tempo e espaço. Ou seja, há uma determinação no ambiente ou há uma dimensão do sociológico dentro do trabalho. Então, cosmológico, sociológico, o outro é pedagógico, para simplificar essa questão. Porque é impossível viver todo dia no trabalho sem não aprender com as pessoas e junto com as pessoas. Até também o Buda, ele coloca que as 3 grandes raízes do mal também, convivi um pouco no Japão, então tinha assim muito claro para mim, meu professor, ele era um mestre do budismo e diretor lá de uma empresa, e ele dizia assim, as 3 raízes do mal empresariamento, que não tinha essa palavra é um pouco mais moderna, do empresário, é a avareza, a ira e a estupidez. Porque muitas vezes as coisas não são fáceis na vida cotidiana e a gente esquece que toda empresa é uma rede importante de relações. Ou seja, mais nada, essa relação da empresa está orientada para dentro. Então, se eu uso algum nível de avareza, seja por conhecimento ou qualquer natureza de avareza, ira ou estupidez para resolver as coisas, eu quebro a orientação para dentro da organização, e a organização é, sobretudo, uma relação de intimidade para com ela mesma. As pessoas que lá pertencem estão contidas e pertencem a um conjunto de intimidades, e que depois se volta para o exterior. Então, não é possível que uma empresa atenda bem sua cadeia de relações, né, cadeia de valor, seja qual for, se ela não é capaz de se integrar internamente, se não é capaz de se adaptar ao mundo exterior. Então, acho que, fechando aí, essa é uma das grandes missões do empresariamento. Fazer esse tipo de papel e entender que a empresa é uma comunidade de pessoas que servem outras pessoas dentro de uma sociedade de pessoas. E isso eu falo, depois da gente falar sobre isso e entender profundamente isso, cabe-se falar de capital, de instalações, de tecnologias e outras realidades, sejam elas de qualquer natureza, né? Também na doutrina social da Igreja, ele coloca a pessoa se situa no coração da rede de vínculos que a empresa estabelece, seja ela fazendo papéis que forem, acionista, clientes, processos, né? Outro dia, só para fazer esse recorte, fazia um trabalho com uma grande instituição e que tinha uma comunidade científica muito forte nesse trabalho, inclusive num tema muito tal que era a questão de bioenergia. E quando a gente foi traçar um mapa estratégico, e lá estavam todos empresários, pessoas que eram fiéis depositários dos destinos desse métier do futuro da energia. E o pessoal colocava assim, eu não sei quem é o acionista. Eu falei, mas é o cidadão que paga tributo. Ah, mas se eu não conheço, não vejo. Quer dizer, e quem que é o cliente? O cliente, não sei se é a fonte de pesquisa que me paga, quem é. Então, imagine como estavam organizados, então, essas 2 esferas que olham para o mundo exterior, as esferas interiores que dizem respeito aos próprios processos e aos próprios elementos de cultura, valor e identidade da organização. Então, ser empresário não é fácil. Ou seja, esse caráter relacional eu vejo que está dentro da vida do empresário.
daquele que pratica o empresariamento, ou seja, que busca eternizar algo. É interessante que essa palavra mentos, do latim, o Padre Valdeir pode depois me complementar, ela é a parte do queixo aqui embaixo, porque é onde faz a rime e o fechamento da face. E é curioso, né, porque ele fala assim, onde está a base, né? Mas a palavra mento é um negócio muito interessante que a gente usa para outras e outras colocações. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, assim, sendo rápido e breve, é que minha intenção não é esgotar esse assunto, é falar sobre a questão da laborosidade. O labor, ou seja, o trabalho, na linguagem desse significado, às vezes ele é visto como um sofrimento por algumas pessoas, porque soa, né? Principalmente na Revolução Industrial, a gente tinha uma sociedade prometeana, ou seja, baseada no fogo, aquela coisa que soa, transpira, o homem na sociedade agrária atrás do seu arado, com o seu boi, né? Mas a laborosidade, a gente tem muito espelho dela lá dentro de funções mais simples. Hoje, quando me levantei, ficava aqui pensando, para que eu tomasse meu café da manhã, quantos movimentos foram feitos de gente no campo, quantas pessoas assim que eu não vi, né? E às vezes a gente quer tornar invisível até as coisas que são visíveis, né? As pessoas falam, tem gente na sociedade que é invisível. Não, eu as vejo. Estão às vezes embaixo da ponte, estão em outro lugar, ou estão na empresa lá, com pouco nível de apreciação, né? Com pouco nível de serem aceitas. Então, eu acho que a visão de laborosidade da pessoa muda muito essa relação. Se o trabalho se torna um prazer, o trabalho é um engrandecimento também, na sua transcendência da continuidade da obra de Deus, muda profundamente a relação da pessoa com relação ao trabalho. Nem estou falando de princípio ético, moral, estético do trabalho, né? Até Aristóteles, ele inspirou muito das estruturas dos valores que o cristianismo usa, também falava assim que há um valor estético primário nas pessoas, ou seja, a educação, as premissas de polidez, de simplicidade, outras são premissas da estética dessa relação. E na estética a gente une forma e conteúdo, né? Aí depois vem o ético. Até por isso que a gente fala para uma criança, nossa, fez uma coisa feia, né? Porque não era ético, não era esteticamente bonito. Do ponto de vista ético, que diz respeito a todos os costumes morais, você vê todo dia, ontem estava lendo escândalo, 50 bi, ou todo mundo acha que até as auditorias estão envolvidas no escândalo da loja tal, da rede de varejo X que está em desgraça. Então, o empresariamento precisa cuidar dessa perpetuidade. A palavra mento está na perpetuidade. Então, a gente não pode ter uma visão de curtíssimo prazo em relação às questões, principalmente quando a gente considera a pessoa na centralidade do negócio. E isso faz a diferença, porque se as empresas investirem em tecnologia, a concorrência alcançará, mas se o diferencial estiver em pessoas, não conseguirá alcançar. Só que parece simples isso, mas é difícil. É só na laborosidade, com o sentido de amor, é que o homem se sente senhor do trabalho e não escravo dele. Porque tem muita gente com ativismo, trabalha, workaholic, outro tipo de... Tem gente depressiva dentro do trabalho. Isso todo tem uma relação de qual é a identidade que a gente faz com o trabalho, qual é o propósito que tem nessa relação de transformação com o trabalho. E eu falo assim que empreender também, desculpa que eu não estou vendo aqui o tempo, ele é um desafio geracional também, na questão das gerações. Hoje, por exemplo, quando você lida com gerações dos millennials, aquelas pessoas nascidas entre a década de 80 e 94, e os nascidos também na chamada geração Z, que é tanto nome que eu nem... Aqui, pelo menos aqui está o registro da pesquisa, entre 95 a 2015, você vai ter nesse cenário uma relação muito diferente das antigas gerações. Mas o fato é que nós temos que quebrar esse hábito mútuo das gerações antigas criticarem as novas e vice-versa, né? Porque, na verdade, a transição geracional é um dos outros grandes desafios do empresariamento hoje, porque você, inexoravelmente, se não tiver um fluxo grande de inovação, agilidade, flexibilidade, há muita base ansiolítica, de ansiedade mesmo dentro da organização, o empresário tem que lidar com essa questão das novas gerações, que exigem essa relação. A gente está vendo e estamos vendo formas de inovar, de trabalhar, de se relacionar, agilidade no sentido de responder com prontidão.
e flexibilidade no sentido de não trazer regras tão rígidas assim. O que eu vejo quando a organização pensa muito na sua transformação, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Grande parte dessa coisa cosmológica que eu falei é feita pelo planejamento de longo, médio, curto prazo, né? A parte sociológica é toda essa ambientação das currículas, dos modelos de competência, todas essas outras questões. E a pedagógica é do próprio estrutura de aprendizado, de aprender, ensinar e transferir para as outras gerações através dos mais diversos meios, né? De experimentação ativa, que é o trabalho, ou de experimentação reflexiva, que é a escola, a academia, enfim, onde se forma a competência cognitiva do sujeito, né? Mas aí eu coloco essa questão da nova geração, né? É incrível, né? Ontem eu vi um artigo em inglês falando que uma professora de anatomia trabalhou lá 6 horas na preparação de uma aula complexa lá de anatomia, que me foge aqui todo o conteúdo que essa professora fez, e ela disse que os alunos estavam na hora muito incomodados, que a aula já tinha 40 minutos, e não tinham chegado no ponto central da questão, que eu queria saber o lead, né? Onde isso me leva. Então, essa base hoje de você não ter uma audiência muito curta da juventude é uma questão muito também de conexão e da gente romper com essa questão do passado, de saber que é tradição e senso evolutivo do homem toda a questão das gerações se criticarem mutuamente. Isso é uma perda de tempo incrível. No meu tempo, essas coisas que muitas pessoas colocam, é uma perda de tempo. Então, é importante que a gente esteja aberto a essas relações de nova geração. Que eu falo que muitas vezes, vamos fazer uma reunião para melhorar o clima, o ambiente, as coisas. Eles abrem a porta para o futuro e quem senta na mesa é o passado, travestido de novos nomes, conceitos, mas como no valor os fundamentos não mudam, a centralidade não muda, você não pode mudar os eixos axiais que se movem em torno dessa motricidade, que é a centralidade humana. Então, essa é uma questão que eu acredito que se o empresariamento é uma função de eternização do ato de fiel depositário de subsistemas técnicos e sociais, e cujo a principal função do empresário é entregar para a sociedade uma empresa melhor do que ele herdou. E aí se debate na vida cotidiana muito profundamente com algumas questões dos estilos, né? De como você vai fazer esse empresariamento. Às vezes o líder é muito democrático, ele gera com a democracia nas suas decisões, muito engajamento. Porém, às vezes o excesso de opinião dificulta a tomada de decisão. Né? Eu falei dessa aceleração. O líder também, às vezes, é autocrático ou autoritário, ele centraliza essa tomada de decisão e ele gera agilidade na resposta, porém, ele nega o engajamento da equipe. Eu já vi muitas vezes, tem muita democracia aqui dentro, né? E há uma tendência muito grande, e quando a gente não consegue resolver, a gente leva lá para o Supremo Tribunal Federal resolver, né? O Brasil teve 2.300.000 causas trabalhistas, significa que a gente tem um problema de cada juiz que precisava ficar fazendo, se não tivesse recorrência lá, de uma série de coisas. Mas isso está muito no estilo. Às vezes também é maternal, a liderança é mais maternal e trata os colaboradores como filho, e vai criando vínculo, isso é muito bom, e acelera essa comunicação, mas também pode ocasionar baixa performance, porque geralmente os pais têm nesse arquétipo um protecionismo, né? E aí ninguém gosta de avaliação de desempenho, movimentos na empresa que forcem a essa questão de ver eficiência dentro do trabalho, que é o que aprazera o homem também e cria o progresso, a ascendência, né? Às vezes o líder também é meio professoral, assim, busca entender como funcionam as coisas, os colaboradores, é mais epistemológico, né? No entanto, exige que a equipe seja aberta à mudança e orientação. Mas eu gostaria que todo mundo fizesse o que eu digo, e muita gente vai para a reunião já com a decisão pronta, né? Também, às vezes, o líder tem um aspecto mais coercitivo, é muito ágil para tomar decisão na situação de crise, mas também pode gerar muita ansiedade e desmotivação nos colaboradores. Eu já outro dia fiz um trabalho numa organização onde o maior centro de gravidade era o centro de gravidade quase absoluto entre os jovens talentos e era a insegurança.
eu diria assim, até uma síndrome de insegurança congênita, porque o líder também estava inseguro, o outro inseguro e tal. Então, esses tipos de coisas hoje, o empresariamento tem um desafio muito grande com as novas gerações de criar um horizonte melhor para que a gente não caminhe fortemente nessa questão da insegurança congênita, né? Então, por isso, às vezes, ser direcionador é importante, com metas mais ousadas e ser exigente, porém, às vezes, ele não dá autonomia à equipe. Eu estou colocando esses paradoxos, né? Porque eu peguei alguns estilos, além de ir lá, às vezes, nesse sistema de metas, então, é sensação de ameaça constante, porque o ser humano modula sempre entre carência e potência. Se você dá uma meta ou estipula mudanças muito fortes, as pessoas podem se sentir impotentes para realizar aquela mudança. Eu falo que o líder tem essa questão de educar, né? Às vezes também é muito liberal e direciona o esforço, estabelece uma relação de confiança, porém pode gerar muita confusão nos papéis da empresa, diminuir colaboração e a importância do próprio direcionamento de liderança para a equipe. Então, vocês façam o que vocês quiserem, né? Aqui, então você não pode, se você é o técnico aí de um determinado time de futebol, você tem que dizer, joguem dessa forma, porque senão o esquema tático, tudo aquilo que é colocado, você cumprir esses papéis. É o líder situacional mesmo, que vai se adaptando de acordo com a maturidade, vai percebendo essa maturidade, aqueles que são mais maduros vão tendo maior autonomia, e o líder vai assumir mais um comportamento suportivo, de suportar mais, enquanto aquelas pessoas que têm menor maturidade vão ter menor autonomia, o líder vai assumir um comportamento mais diretivo, igual um pai faz, a depender do nível de maturidade de seus filhos, né? Ô, Benatti, deixa eu te perguntar, você está falando sobre líderes. Nos dias de hoje, qual você, com a sua experiência, com tanto conhecimento que você tem, né, qual seria o perfil mais adequado para um líder, né, que queira assim, realmente empreender e respeitando, né, feito você falou, tendo a pessoa no centro aí das atividades? Como é que você... Eu acho que eu vejo que a liderança ela teria que ter uma escuta mais ativa, essa capacidade de ouvir, e eu diria assim que para mim é um líder que tem uma combinação complexa. Ele tem a competência das praxeologias, ou seja, conhece o métier de trabalho dele, ou, naturalmente, um maestro, por exemplo, não sabe tocar todos os instrumentos da orquestra, mas compreende se tem alguém desafinado no tom. Ele é um orquestrador, porque as currículas já trazem pessoas com as competências básicas, às vezes emergentes e até novas para dentro da empresa. E hoje, cada vez mais, a capacitação é mais rápida. Então, um certo domínio do métier de praxeologias, né? Que eu chamo de práticas, são regras, né? São todas as práticas, as lógicas. O trabalho o ser humano é um animal técnico e utensiliar, ou seja, vou fazer um reducionismo nessa fala de animal técnico, até assusta, né? A gente nunca vai ver uma reunião de vacas, por exemplo, olhando, até hoje eu nunca vi, o incomestível azul do céu, porque e nem olhando para cima nas suas questões contemplativas. Então, acho que o líder deve ter uma dimensão da praxis, mas uma dimensão epistêmica também. Desculpa falar nesses termos, que é o conhecimento profundo que organiza alguma coisa. É lá que está o mérito de uma relação. Esse conhecimento que eu chamo assim, ele tem que ter um conceito de liderança, um modelo de critério de efetividade e uma crença subjacente que transcenda aquela função. Eu dou sempre esse exemplo. A Cruz Vermelha, por exemplo, é esse exemplo. A Cruz Vermelha não tem lado num conflito, numa guerra, nem as Nações Unidas. É um conceito apátrico. E aí, então, quando um soldado é ferido do outro lado, comandante, general, coronel, seja quem for, ele deixa de sê-lo e, como homem, precisa de socorro e a guerra é parada. Essa crença subjacente de que o soldado ferido homem desse, com a sua fragilidade, precisa de apoio, eu falo que deve dar a pessoa. Toda vez que eu fazer alguma coisa, eu não, Benatti, peço para alguém, como é que você vai liderar essa ação que você está fazendo? Eu acho que é importante, qual o conceito de liderança que você está colocando? Você tem algum critério de efetividade associado para medir, para, de alguma forma, mensurar esse caminho? E o outro ponto é alguma crença subjacente que transcenda a questão do objeto, do projeto e centre no sujeito, são sempre essas conexões. Mas eu falo que o líder, na minha opinião, mais
que além de, lógico, essas competências de praxis, né, que eu diz respeito a conhecimento do métier. Se a pessoa vai dirigir uma empresa de tecnologia, precisa ter conhecimento da relação tecnologias. Se ele não tem, tem que ter dentro da equipe, é dentro da equipe que existe essa formação. O líder, normalmente, vai fazer uma comunicação mais política, estratégica, em uma relação com o mercado, mas ele tem que ter gente que tenha domínio de métier, ou seja, de praxis, né? Praxeologia. O segundo aspecto é ter alguém que tenha um pouco de conhecimento mais profundo, porque hoje grande parte da inovação e das mudanças dependem de conhecimento que a gente chama de field book, o conhecimento epistemológico, o sentido maior das coisas, e de competências que eu chamo de antropológicas. O Urico, coitado, deve estar cansado de ouvir eu falar sobre isso. Eu chamo de competências antropológicas aquelas que podem ser aprendidas, mas são difíceis de serem ensinadas, que é como eu construo aliança, promovo cooperação, gerencio um relacionamento crítico, desconstruo um conflito, como que eu promovo a comunicação, como que eu promovo a aliança e a cooperação. E isso precisava sentar numa escola e começar a trabalhar sobre essa questão. Outro entendimento de que as equipes não nascem prontas. Tem que pegar aquela coleção de pessoas e transformá-la numa equipe. E que teria 3 princípios comuns. Objetivo comum, então sem planejamento e direcionamento não tem jeito. Lembre-se, falei no início que a organização é uma entidade política, por isso a organização não é uma entidade genética, não há uma transmissão natural dela, mas é feita em cima da política, e precisa ter essas competências. Então, eu falo, uma pessoa que equilibre as competências de praxis, que é um domínio de métier, saber ser, saber fazer, e da epistemologia, algum que tenha algum conhecimento, não ele em si, mas que tenha boas competências antropológicas. E faça circular esses bens interiores, porque às vezes as pessoas têm bondade, têm justiça, têm valores, mas não permite que isso circule, né? Até eu entendo isso como um processo, desculpa a resposta longa, Gigi, mas essa porque eu já vou aqui terminando aqui na minha fala sobre as relações das virtudes. Às vezes a pessoa ela tem muita dificuldade de reconhecer finitude, reconhecer que errou, né? Por exemplo, saber pedir desculpa, de gratidão, de polidez, de humildade, que são princípios muito nobres do ser humano, mas que leva muito tempo para a pessoa perceber, né? Por exemplo, a própria maneira de raciocinar das pessoas sobre os antônimos, né? Uma coisa que é boa, ruim, ela faz toda a diferença. Por exemplo, quem pensa que a noite é contrária do dia, erra, né? Porque a noite é a ausência da luz. Não é contrário do dia. Nem o bem é o contrário do mal, é a ausência. O mal é a ausência do bem. Então, quando você olha que tem alguma coisa errada, a premissa de como a base de valores de uma pessoa sedimenta nela as crenças. As crenças fazem os ritos, que são os processos. Os processos criam as referências, que as pessoas chamam na linguagem comum de cultura de heroicidade. Essa heroicidade, os heróis, ou as pessoas que têm histórias e tal, criam os símbolos. Os símbolos criam o mítico vai criando a santificação cria a deificação. O objeto de transcendência que vai se criando quando a gente aprofunda o nosso conhecimento sobre a centralidade das pessoas. Ou seja, a pessoa na organização, ela é, como filho de Deus, já que a gente está numa comunidade aqui cristã, ela é um fim em si mesmo. Está lá para realizar suas que sabe servir é um dos principais aspectos para você movimentar a prática das virtudes. A gente não pode ser um tigre de papel nas relações com a virtude. A gente tem que buscar liderar por exemplo, por uma questão. Então, nesse ponto, eu falo que a justiça ela é um valor imenso para o líder, certo? Porque diz lá não sei se é Salmos, acho que fala, o justo, o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Ou seja, o senso de justiça é imprescindível para que as pessoas vivam relações mais equilibradas umas com as outras. Sem isso, eu falo assim aqui, o Papa Francisco outro dia colocava a caridade está acima de uma relação, mas o senso de justiça, mesmo no episódio de Maria, né, o José era justo,
o trabalhador é um homem justo, então essa busca de justiça, ela está no fundamento de que a justiça é conhecimento do bem que eu preservo através da justiça. Por isso que a justiça é aquela figura que os gregos desenharam e depois os romanos estilizaram lá, né? Colocando que de um lado está o direito que te autoriza e do outro o dever que obriga, e o bem está aqui no centro. Então, o homem justo tem consciência do direito que autoriza sobre o dever que ele obriga. Ele tenta balancear esse tipo de coisa, né? Ele tem discernimento do que é errado, entende as consequências dos seus atos, né? Eu acho que esse é um ponto. Outro princípio de verdade, né? E também o Cristo fala assim, conheça a verdade e ela te libertará. E a gente passa a vida inteira sem conhecê-la. Mas o problema é que eu digo assim, a pessoa que trabalha com você, ela tem direito natural à verdade. É claro que se existir uma situação na qual essa verdade vai criar um processo de transcendência catastrófico, por exemplo, chegar com uma senhora no médico e tem lá o médico muito pragmático, assim, seu marido tem 2 semanas de vida, naturalmente, e está lá a senhora com todos os filhos juntos, ou você está lá, por exemplo, numa rua andando, lá na época do nazismo, e alguém te vê e você escapa, e lá a polícia, a Gestapo, prende o seu amigo, e você é preso pelo guarda e ele diz assim, você conhece o Benatti? E você tem o direito de dizer, não conheço, porque você sabe que você está na mão de um algoz, né? Então, eu falo assim, a verdade é um ponto, eu diria, a pessoa tem direito natural à verdade, né? Então, é um princípio muito interessante, que eu acho muito, muito importante também. Obediência, a gente tem muita desobediência e acho que esse é um fato de obediência significa eu obedeço porque tenho conhecimento. Cientos, sou cientos. Está dentro da minha consciência. Então, por isso que, quando começou aqui a fala hoje, falaram dessa dificuldade dos mandamentos, né? Porque o mandamento é um ato de obediência a Deus. Eu falo assim, o maior ato de obediência é a questão da gente confiar mesmo. Como o tempo já está passando, acho também, depois posso até mandar para você um pouco dos estudos que eu fiz aqui, o princípio de honestidade e lealdade como uma virtude inquestionável. O outro valor que eu acho que a liderança precisa mesmo na virtude cristã é a gratidão, porque esse é um problema muito sério, né? Até está escrito no Evangelho, tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Quer dizer, eu acho que existe tanta sabedoria negligenciada, né, nos textos, e o fato, inclusive me marcava muito, né, dos japoneses falavam assim, a gente tinha que aprender a agradecer, porque a gratidão é um gesto genuíno, toda a consciência humana é primariamente instintiva, e a gente percebe se essa gratidão é uma gratidão falsa, se a humildade é falsa, enfim, todas as coisas que são possíveis desse mecanismo. Eu fico, assim, parando por aqui, e dizendo assim, vou fechar isso, eu lembrei de um conto contado por um amigo meu japonês, que disse que morreu um empresário muito famoso, e aí então estava viúva com os filhos, né? E o empresário lá na urna dele, lá tranquilo, esperando lá os caminhos do féretro, e então chegavam as pessoas e olhavam o defunto, vinham até a viúva e os filhos, falavam, nossa, o marido da senhora é um homem muito gentil, educado, tal. Aí eu vinha outro e falava, nossa, é uma pessoa muito boa, sempre fez bem para a empresa, tal. E aí a mulher chega a um ponto de lá e diz para o filho, filho, vai dar uma olhada lá no caixão se é seu pai mesmo. Quer dizer, também as figuras que têm uma imagem daquela pessoa assim, e na família são terríveis, né? Ou pessoas que têm vícios terríveis. Então, acho que também encerrando aqui o princípio de servir e de humildade é um valor assim que eu considero fundamental para qualquer pessoa que faz qualquer coisa. Eu acho que os maiores empreendedores, os maiores são as pessoas mais simples. A mãe, aquelas pessoas que trabalham em silêncio no mundo oculto que a gente não vê. A laborosidade que eu chamei, estão nas plantas e nos animais fazendo seus movimentos, né? As montanhas que formam a rima e a armação da terra segurando os balizadores dos oceanos, né? O sangue humano, por exemplo, imitando
o fluxo do ar e dos movimentos no pulmão humano. Acho que isso, essa capacidade da gente de contemplar a natureza humana, eu acho assim, cada encontro com cada pessoa, todo dia é eterno. Eu vejo que esse é o ponto mais forte da cosmologia, né? Que esse dia, o de hoje, não voltará mais, e todos os dias são dias para aprender, né? E é isso. Eu vejo assim, desculpa com o tempo, se misturei um pouco os caminhos, mas queria dar essa visão. Eu falo assim, o ser humano é um animal técnico, utensiliar e fala, Fala né? e E a gente se escuta, né, comunica. Benatti? Graças E a Deus ele escuta fala e também, escuta, né? e E, escuta Ô, também. e ô, falando de Benatti, gratidão, Muito obrigado, Benatti, já que Virginia. você provocou, já que você provocou, com relação à questão, né, do mento, né? Ou seja, que a raiz dele está no mentar, que é a mente mais ar, né? Ou seja, e o mento está aí embaixo, né? Ou seja, Aqui. é todo né, um conjunto que, se não estiver funcionando, quando o mento fica maior do que o mentar, você tem algum problema, né? Ou É. seja, então, é um conjunto que forma, né? Ou seja, o homem, né? E aí você É colocou no uma questão. trapézio físico, aí no trapézio é o vértice invertido do triângulo, né? Porque você tem um Aham. conjunto e ele fecha o caminho do... Isso, exatamente, né? E quando você coloca a questão da laboriosidade, né? Ou seja, eu acho que o grande líder é aquele que consegue essa laboriosidade, né? Porque ele não vê só a questão da empresa, porque muitas vezes ele se apresenta como grande conhecedor daquilo que a empresa faz, mas ele é incapaz de ver o que está realmente por trás de todas essas coisas. Eu acho que o grande líder é aquele que tem a capacidade de ver o que está por trás, né? E aí, é lógico que ele tem um foco que é a empresa, mas ele tem essa capacidade de ver, ou seja, a função da árvore, a função do animal, a função da formiga, a função da abelha, a função de tudo, porque ele contempla tudo isso, né? Ou seja, ele vê que todas essas coisas é importante para chegar naquilo aonde ele está e naquilo que ele precisa fazer. E por isso que ele acaba sendo um construtor, né? Ou seja, por isso que Deus fala assim, olha, a obra não está terminada, ou seja, continue criando, né? Mas para a gente criar, a gente tem que ter a consciência, né, de todo esse processo, né? Exatamente. Eu vejo lá nesse dia dessa apresentação, e me fugiu de falar a vocês, 2 senhoras, dos 4 novos membros da equipe, e essas 2 senhoras fizeram questão de manifestar o seu processo de continuidade, dizendo de quantos filhos tinham e a idade das crianças. Ou seja, mostra essa necessidade transcendente, dizer, sobretudo sou mãe, esposa, tá, vocês olhem para mim como uma figura mais ampla, mais laboral, no sentido de que tudo que eu faço não é só o que aqui faço, mas de tudo que me foi dado para ser feito, do qual a minha vida sou responsável por organizar isso. Eu li isso com muito apreço, com muito bom sentimento da apresentação dessas senhoras. Eu falei, as mulheres vão ficar bem grandes mesmo, já que já são, né? bom, obrigada aí. E aí, falando de gratidão, né? Você encerrou aqui falando de gratidão, e o padre Valdeir também completou com contemplação, né? Aqui eu queria expressar a nossa gratidão pela sua disponibilidade em vir compartilhar conosco, e gratidão pela oportunidade. Acho que todos nós aqui temos essa gratidão dessa oportunidade de estarmos juntos, né, através da tecnologia, podendo aumentar o nosso conhecimento, e que a gente tenha aí realmente esse momento de contemplação, né, porque até Deus, né, criou o mundo e aí ele descansou e ele contemplou a obra, a criação dele, que a gente possa ter esse momento de contemplação, porque também através da contemplação é um aprendizado, né? De você ver, do que foi criado, do que deu certo, e da oportunidade da gente estar aqui dentro da DCE, né? Essa associação que congrega pessoas que visam o bem-estar das pessoas, o crescimento das pessoas através do empreendedorismo, né? Porque eu costumo dizer que até o Ricardo Guimarães mandou aqui ele grava uns videozinhos, acho que o Benatti conhece o Ricardo, e falando sobre o CPF e o CNPJ.
E aí, muito cheio de coisa, eu falei, olha, para mim eu defino assim, eu não conheço nenhum CNPJ que tenha assinado um cheque. Então, quem assina é o CPF. Então, não existe CNPJ sem as pessoas, sem o CPF. Então, não existe nada no mundo sem as pessoas. E nós temos que ser cuidadosos com as pessoas, né? Respeitar as pessoas e ter essa admiração. Nós estamos aqui com o tempo bem apertado. Adalberto, não sei se você gostaria de fazer alguma consideração, e depois eu passaria para o Padre Valdeir nos dar a bênção e fazer as considerações finais. Com Bernardo. Renato, você comentou do Urico, né, que não já ouviu tanto isso aí. O Urico, vou dizer para você, ele nem respirou aqui durante a apresentação. Ficou tão atento que você não tem ideia. Está na minha frente aqui, nem respirar ele respirou. Então, parabéns. A gente quer te agradecer demais por essa aula, né, por essa palestra que você deu para nós, por essas palavras, né, tão ricas de valores, né? Foi formidável. Tá muito, muito grato, né? Eu lembro de uma apresentação tua que foi uma frase bem bacana. Eu acho que foi no FAS, lá no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro agora exatamente onde está, mas você fala que o bem é a fonte de onde emana os benefícios, né? Então, parabéns por isso, porque é uma coisa muito rica isso, né? Então, uma satisfação e alegria recebê-lo aqui. Muito grato. Bernardo, não sei se você gostaria de fazer as suas considerações finais, por favor. Apenas agradecê-los a paciência, né? Eu tentei fazer um recorte um pouco diferente de uma bula. Ele disse, não há uma fórmula sobre as coisas, porque a vida é uma construção, a nossa humanidade é construída e nós vamos fazendo isso através da cooperação, da troca de conhecimento com as pessoas, né? E a consciência das nossas próprias limitações, ignorâncias e desvendar a escuridão, enfim. Estou convencido, né, profundamente que a nossa maior missão, por exemplo, é realmente a confiança em Deus, né? Porque já a crença, nós precisamos ter confiança e esperança. Ontem fui à missa de Santo Antônio, aqui das 7 da noite, aqui perto, próximo de casa, e a gente passou, só queria fazer essa consideração final, um longo ciclo da história, eu falei, humanizando o divino. Tanto que tem gente, por exemplo, que para conseguir uma graça de Santo Antônio, põe o santo de ponta cabeça, tira o menino do santo, né? Usa a tirania natural humana até para conseguir, ou barganha com Deus, se me concede isso, eu vou de joelhos até ali, né? E Deus, acredito, pelo menos a minha percepção, não julga, não pensa, porque Deus tem onisciência de todas as nossas vicissitudes. Então, a gente também não pode se desanimar perante as falhas, né? Provavelmente, muita gente vai para uma reunião agora, vai cometê-las, e nós cometeremos essas falhas. Essa grandeza de cair, se perceber e levantar, eu acho que é a resiliência maior do ser humano, e saber que a misericórdia de Deus, eu fico muito feliz quando encontro o meu confessor, porque toda vez confesso os mesmos pecados. Falo, desculpa, Padre Francisco, são os mesmos pecados. Diz, não me venha com pecados novos, né? Então, eu sou uma pessoa de pecados antigos. E eu luto essa relação, mas ele diz assim, o que me move é saber que a hora que o ser humano faz esse ato de contrição, eu falo que isso não é, eu falo transcendentemente essa nossa fala sobre o empresariamento, mas quando uma pessoa se desculpa, quando uma pessoa reconhece algum momento das suas vicissitudes, eu acho um ato grandioso do ser humano, porque eu tenho certeza que as mãos de Deus traz a pessoa de novo para a sua grandeza de filho de Deus, né? Isso que eu me esforço, ainda falho muito, claudico muito, mas a minha busca é, em todo o trabalho que faço, mesmo, lógico, a gente não vai ficar falando ou fazendo isso, é o ato da presença de Deus, a gente não pode se esquecer o tempo todo que nós somos criaturas que temos essa missão, e se a gente perde o bom tempo para fazer isso, a cosmologia, né? Mas você precisa ser sábio para, não eu, mas qualquer pessoa, buscar a sabedoria no sentido dessa sapiência e das virtudes também, da fortaleza, da temperança, de tantas outras virtudes que são cardeais mesmo
para a boa liderança. Muito obrigado, Gigi, obrigado, Lolato, obrigado, Urico, obrigado, Padre Valdeir, todos vocês que essa manhã puderam dar a graça da presença, do ato de presença de vocês. E peço-lhes desculpa, eventualmente, alguma coisa que possa ter ficado confuso pela exiguidade do tempo, né? Eu vou pedir 30 segundos. Ontem, falando de Santo Antônio, eu falei para o pessoal assim, Santo Antônio não foi só para a África para evangelizar os muçulmanos, né? E é um grande pregador. Mas um dos pontos importantes de Santo Antônio é que ele ajudava as pessoas a morrer. Quando eu falei isso, todo mundo arregalou os olhos, né? Eu falei, não, porque nós atrapalhamos as pessoas, que a pessoa está morrendo e a gente chega lá, bate nas costas da pessoa, não, você vai ficar bem, você vai sarar, que não sei o quê. Santo Antônio dizia assim, olha, Deus está passando a tua vida agora e Ele está te levando para junto dele. Então, peça perdão a todas as pessoas que se ofendeu e se reconcilie com Deus para você entrar no céu, né? Eu acho que o grande desafio nosso é de ser um pouco de Santo Antônio também, né? Verdade. De ajudar as pessoas nesse ponto. Hã? Vou pedir um segundinho de uma coisa que era a memória, eu falei no início, mas falo agora. Hoje seria aniversário de meu pai, que faleceu já há 3 anos, mas eu dedico a ele esse encontro nosso, porque foi o primeiro grande empreendedor que cruzou o Atlântico, por isso a gente está aqui. E ele teve 5 filhos e os criou com dignidade. Foi um homem muito laborioso, trabalhador e muito obreiro, né? A ele toda a honra em todos os tempos. Com certeza, Amor intercedendo eterno. por nós lá junto de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado a todos, um bom trabalho, que Deus realmente nos ilumine na nossa missão. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, obrigada, Adalberto, Padre Valdeir, Benatti, um agradecimento especial, e até o próximo café da manhã, se Deus quiser. Quando me convidarem, estou à disposição o tempo todo. Você é convidado de honra, venha sempre. Inclusive, para a gente fazer algum trabalho, eu estava falando por isso, nós precisamos fazer algum trabalho prático para dar movimento, né? Porque toda fé sem obra é vã, né? No sentido da sua questão. Eu acho que os empresários e nós precisamos enfim, trabalhar mais para fazer circular esses bens interiores da gente, né? É só neles que a gente encontra a presença de Deus mesmo nessas iniciativas. E unidos somos mais fortes, né? E mais ágeis, nos suportamos, né? E então vamos aí, continuamos unidos em Cristo. Uma boa semana para vocês. Obrigado, Urico, obrigada mais uma vez pelo convite, Gigi, Lolato, Padre Valdeir, muito obrigado.